gente. O TSE analisando a decisão que surpreendeu uma pesquisa eleitoral sobre Flávio Bolsonaro. Entenda o que aconteceu e o possível impacto desse caso. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Já deixe seu comentário. 17 horas da noite, estamos de volta com a edição das 6. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar daqui a pouco a decisão do ministro Nunes Marques, o presidente da corte, a gente falou dela ontem aqui, que mandou suspender a divulgação de uma pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel, que apontava a queda de Flávio Bolsonaro. Então a gente vai voltar a Brasília porque a Beatriz Borges é quem está acompanhando esse assunto e vai contar tudo pra gente. Boa noite, Bia. Oi, Colombo, boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Logo mais, então, está prevista para começar essa sessão do Tribunal Superior Eleitoral que vai analisar essa decisão individual do ministro Nunes Marques, que é relator desse caso, uma representação que foi apresentada pelo Partido Liberal, pelo PL, por conta dessa pesquisa feita pelo Instituto Atlas Intel, que trouxe essa queda de 5 pontos nas intenções de votos do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O PL argumentou nessa representação que essa pesquisa acabou induzindo respostas negativas daqueles que responderam ao questionário em relação ao pré-candidato Flávio Bolsonaro. Eles disseram que das 49 perguntas feitas, 8 se relacionavam ao caso do Banco Master, que as perguntas também teriam sido organizadas de forma a tendenciar essas respostas negativas. Eles apresentaram nessa representação perguntas que foram utilizadas pelo Instituto, entre elas foram apontadas, por exemplo, perguntas se esse eleitor que estava respondendo o questionário, ele já tinha ouvido falar a respeito do áudio que circulou, de uma conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, e se ele tinha ouvido falar a respeito desse áudio, se ele já tinha escutado esse áudio. A decisão do ministro Nunes Marques, ele entendeu que há indícios de que houve contaminação nessas respostas desses eleitores, houve ali aparentemente alguma contaminação, no sentido de alguma influência nessa organização dessas perguntas e que isso poderia ter comprometido a metodologia. Então, agora, esse instituto também vai ter que apresentar alguns documentos ao Tribunal Superior Eleitoral para poder explicar essa questão da metodologia utilizada. O Ministério Público Eleitoral, ele também vai se manifestar nesse caso a respeito, então, dessa decisão do ministro Nunes Marques, que vai ser analisada pelo plenário, mas a decisão do ministro de, como você disse, Colombo, suspender a divulgação dessa pesquisa eleitoral. De acordo com a apuração do produtor Márcio Falcão, aqui da TV Globo, Nunes Marques disse a interlocutores próximos que acredita que o foco desse julgamento não é uma discussão a respeito da questão da liberdade de expressão, mas sim do fato de institutos de pesquisa eleitoral estarem cumprindo as regras da Justiça Eleitoral. Isso porque esses institutos têm que cumprir essas regras da Justiça Eleitoral justamente para poder não tendenciar o eleitor de alguma forma no momento em que ele está respondendo a essas pesquisas. Então, ele acredita que o objetivo principal desse julgamento é justamente discutir essa questão a respeito dessas regras da Justiça Eleitoral em relação a esse tipo de pesquisa. Essa decisão do ministro Nunes Marques, então, como eu disse, vai ao plenário, vai ser analisada, então, pelos ministros André Mendonça, pelo ministro Dias Toffoli, também pelo ministro Floriano Azevedo, Ricardo Vilas Boas, Antônio Carlos Ferreira e Estela Aranha. Todos eles, então, no plenário do TSE para poder analisar a decisão do ministro. O Instituto disse que respeita a decisão de Nunes Marques e que vai apresentar toda a documentação necessária para poder explicar a metodologia. Volto com você aí no estúdio, Colombo. Obrigado, Bia. Beatriz Borges, ao vivo e direto de Brasília. A gente vai avançar um pouquinho nesse assunto para tentar entender melhor a decisão tomada pelo presidente do TSE e, para isso, convidamos para conversar com vocês o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Wallace Corbo. Professor, bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Na avaliação do senhor, do ponto de vista técnico, jurídico, faz sentido a decisão liminar tomada pelo ministro Nunes Marques? Boa noite, Colombo. Boa noite aos telespectadores, aos assinantes da Globo News. Colombo, em termos técnicos jurídicos, esse tipo de decisão ele é possível. O que eu quero dizer com isso? O TSE ele tem essa função que todos nós já conhecemos hoje, que é essa função de gerir as eleições como forma de garantir uma igualdade, uma paridade de armas, um jogo de acordo com as regras. E, em razão disso, uma das coisas que o TSE faz é
tanto regulamentar pesquisas eleitorais e como que elas vão ser divulgadas, quanto julgar pedidos de quem quer que se sinta afetado por entender que uma pesquisa eleitoral não seguiu essas regras. Qual é a regra aqui que se alega ter sido violada? A regra que é prevista em resolução do TSE, Colombo, que estabelece que pesquisas eleitorais têm que adotar metodologias adequadas e não podem implicar manipulação. A tese do PR, então, é de que teria havido manipulação. O ministro Nunes Marques entendeu que haveria indícios disso e, por isso, determinou a suspensão. O que vai ser necessário agora é demonstrar se houve ou não, efetivamente, algum tipo de manipulação no exercício, no desenvolvimento e divulgação dessa pesquisa, Colombo. Professor, quando a Justiça Eleitoral toma a decisão de impedir ou suspender a divulgação de uma pesquisa, nesse episódio específico a pesquisa já tinha sido divulgada, né? Há naturalmente uma preocupação com a liberdade de expressão. Nós devemos nos preocupar com isso a partir desse episódio isolado ou estamos falando de fato de um episódio isolado em que há critérios da pesquisa que de fato precisam ser discutidos com mais tempo, mais cuidado? Colombo, nós sempre temos que nos preocupar com liberdade de expressão e liberdade de imprensa em geral. Nós nunca podemos tomar, digamos, de barato, como algo simples, que a circulação de informações seja impedida. Mas, no campo eleitoral, em que eventuais ilícitos ou atuações indevidas geram repercussões muito rápidas e muito danosas, essa preocupação também tem que ser ponderada com um processo eleitoral adequado. Aqui, a decisão foi tomada de maneira liminar, ou seja, a partir dos indícios, e vai ser necessário apurar se efetivamente houve ou não houve alguma metodologia inadequada nessa pesquisa. Se tiver havido, Colombo, aí de fato o problema é menos de liberdade de expressão e mais de processo eleitoral. Se não tiver havido nenhum tipo de manipulação, se a empresa de pesquisa demonstrar que seguiu uma metodologia adequada, aí sim a nossa discussão é muito mais de liberdade de expressão do que uma discussão de processo eleitoral, porque faz parte que as informações circulem. Agora, Colombo, deixa eu chamar uma atenção a um fato, como você bem disse, a pesquisa já tinha sido divulgada, e aí tirar do ar uma informação que já estava circulando gera aquilo que a gente chama de efeito Barbra Streisand, que tentou tirar do ar uma informação sobre a casa dela que estava no Google, e a partir daí todo mundo foi procurar a casa dela no Google. A informação tirada do ar faz com que ela circule, com que se saiba muito mais sobre ela do que eventualmente se ela simplesmente estivesse circulando, Colombo. E essa decisão liminar tomada pelo ministro Nunes Marques, ela estabelece algum padrão, algum critério para os outros institutos de pesquisa ou até para a Atlas, para a divulgação de novas pesquisas, porque nós estamos entrando num período, obviamente, as pesquisas serão cada vez mais frequentes, há inúmeros institutos divulgando, preparando as suas pesquisas. Isso estabelece algum critério prévio ou tudo segue como antes, professor? Não está colocado um critério prévio, Colombo, mas o que está posto são alguns parâmetros que as empresas podem seguir a partir daqui. Então, por exemplo, um dos aspectos da decisão diz respeito à ordem em que as perguntas são feitas, né, em que as perguntas são apresentadas. Uma nova pesquisa, pela mesma empresa ou por outra, pode eventualmente ter uma preocupação maior em justificar por que as perguntas estão sendo feitas em determinada ordem. Uma outra discussão envolve o fato de que algumas perguntas associavam um caso específico a um candidato específico. Novas pesquisas podem tentar redesenhar as perguntas para permitir que a resposta não venha com essa associação. Então, a discussão aqui envolve muito mais uma justificação da metodologia que não gere qualquer impressão de indução de quem responde à pesquisa a dizer A ou B, do que um parâmetro muito claro e muito específico sobre como seguir. Agora, a sua pergunta suscita um ponto importante. É importante que o TSE dê esse parâmetro a partir do julgamento colegiado, porque nós não podemos ficar na insegurança, na incerteza quanto a que tipo de pesquisa pode acontecer e que tipo de pesquisa não pode acontecer. Pesquisas são importantes também para a democracia, Colombo. Professor, vou fazer uma pergunta bem direta para o senhor aqui, pelo que eu entendi do que o senhor nos disse até agora, né? Há um senso comum, e a gente está num período eleitoral, e esse tipo de decisão é sempre utilizada para atacar A ou defender B.
né? E estabeleceu-se, em determinado momento, uma compreensão parcial de que o ministro mandou tirar do ar porque a pesquisa era prejudicial ao Flávio Bolsonaro. A gente não tem elemento para fazer essa afirmação e pelo que o senhor está me dizendo, há sim uma questão específica neste modelo, desta pesquisa da Atlas Intel, que precisa ser melhor esclarecido. Pelo que eu entendi do que o senhor está dizendo, é isso. Seria avançar o sinal, sugerir qualquer outra coisa, porque de fato tem algo a ser melhor debatido nessa pesquisa específica da Atlas Intel, certo? Colombo, é exatamente isso. O ministro entendeu que aqui, à luz das alegações do PL, é preciso parar, olhar a pesquisa, entender a metodologia e ter tudo esclarecido antes que a pesquisa continue circulando. Hoje, o TSE vai dizer se o ministro estava certo, de fato, se a Atlas Intel precisa esclarecer algum aspecto, ou se não, o ministro estava errado e a pesquisa deve continuar sendo avaliada. A questão agora é de analisar se a pesquisa foi ou não foi bem feita e bem justificada, muito mais do que entender se ela beneficiava um ou outro candidato nesse processo pré-eleitoral. Bem, professor, muito obrigado pela ajuda e uma boa noite para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, Colombo, boa noite a você e também aos assinantes. Obrigado. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade a abertura de um processo disciplinar